Os 5 Cavaleiros de Bronze protagonistas são super prodígios do universo de Saint Seiya. Eles tiveram feitos que podemos considerar até lendários dentro da obra, superando até mesmo a elite dos Cavaleiros de Atena, os Cavaleiros de Ouro. Nesse vídeo, veremos os 10 maiores feitos dos Cavaleiros de Bronze em minha sincera opinião. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais sem mais enrolações. Bora pro vídeo! Se tem um feito que eu não podia deixar de fora, foi a graduação do menino Ikki de Fênix. Com certeza, essa foi a graduação mais difícil entre todos os Cavaleiros de Bronze. Para Ikki conquistar o direito de vestir a armadura de Fênix, ele apenas precisou matar seu mestre Guilty, que no mínimo do mínimo devia ter a força de um Cavaleiro de Prata, já que Cavaleiros de Bronze não treinam aspirantes. Depois, ele teve que derrotar todos os Cavaleiros Negros que residiam na Ilha da Rainha da Morte. E não se enganem, tinha muita gente ali, provavelmente centenas de guerreiros. Lembrando que apesar de mais fracas, ainda assim, eles estavam portando armaduras, enquanto que Ikki nem tinha virado cavaleiro ainda, portanto não tinha armadura e os derrotou como se não fosse nada. Além disso, ele derrotou os 4 principais cavaleiros negros sem nenhuma dificuldade. E para finalizar, derrotou Jango, o até então chefe dos cavaleiros negros da ilha. Depois de tudo isso, aí sim ele teve o direito de vestir a sagrada armadura de Fênix que nunca, repito, nunca tinha sido vestida por alguém desde sua criação, sendo Ikki o primeiro de toda a história. E rapaz, olhando essa graduação, não me admira de ser realmente bem difícil. Esse é um feito até que muito ofuscado pelos próprios fãs, que é o Yoga atingir o zero absoluto, a famosa temperatura menos 273,15 graus Celsius. Lembrando que o máximo que Camus atingia era menos 273 graus cravados, ou seja, existe apenas uma diferença de menos 0,15 graus. Porém, existe. Como Camus mesmo disse, numa batalha entre 2 cavaleiros que manipulam o ar frio, vence o que mais se aproxima do zero absoluto. Ou seja, a única forma que Yoga tinha para ganhar era chegar no ar congelado ainda menor que do próprio Mago do Gelo. A temperatura do Camus já era inacreditável, e Yoga o superou. Até hoje as pessoas pensam que os dois empataram, mas não. Yoga venceu completamente Camus. Lembre-se, Camus morreu congelado, Yoga não. No mangá, Yoga sobrevive normalmente, e depois ele entra em coma porque, né, isso exigiu muito do corpo dele junto dos outros bronzes. Infelizmente, esse efeito foi bem ofuscado devido aos spin-offs, e um pouco da Toei também, que em vez de botar como uma temperatura lendária, botaram o zero absoluto como um pré-requisito para qualquer Cavaleiro do Frio. Vide Degel, Unity, Camus, Soft Gold e etc. Shun foi o único dos 5 Cavaleiros de Bronze que venceu plenamente um Cavaleiro de Ouro. O que isso significa? Que ele não teve nenhuma ajuda externa, sendo de qualquer outro bronze, de Atena, ou até do próprio Cavaleiro de Ouro. O Cavaleiro de Ouro estava com seus plenos poderes, portando sua armadura de ouro até o final. E não foi uma vitória moral de apenas cumprir o objetivo. Shun matou mesmo o adversário. Seiya e Ikki basicamente só tiveram vitórias morais de tirar o dourado de jogada por alguns momentos ou sendo reconhecidos. Shiryu teve ajuda até demais na Casa de Câncer, de Atena, dos mortos, da Shunrei e da própria armadura de Câncer. Contra o Shura, ele ia se suicidar e no final só foi salvo pela compaixão do Shura. O Yoga foi primeiramente derrotado no primeiro embate dele contra o Camus e depois no segundo confronto, no momento que ele desmaia, ele é salvo pelos gritos de Camus o fazendo acordar. Então sim, Shun foi o único que realmente venceu plenamente um Cavaleiro de Ouro. Lembrando que isso não quer dizer que é o mais poderoso nem nada do tipo. Alhos não tem nada a ver com bugalhos. Lembrando que Shun também não empatou. Pela magia do roteiro, esse menino continuou vivo mesmo tendo todo seu sangue drenado, como mostrado quando Ikki sobe as 12 casas. Shiryu parou 2 exclamações de Atena. Apesar de eu gostar da cena do anime, apesar dela não fazer muito sentido, eu fico
triste dessa cena emblemática ter sido tirada, mas muitos fãs tendem a achar que a versão do mangá não faz sentido porque acham que Shiryu fez a mesma coisa do anime, que é jogar as 2 exclamações de Athena no céu, só que sozinho. E não, as situações foram completamente diferentes. Primeiramente, Shiryu não tava nem aí pros renegados, tanto que a primeira ação dele foi acionar Cosmo do lado dos Cavaleiros de Ouro para atingir Saga e os outros. Depois, ele usa o Cólera do Dragão para atingir diretamente os renegados, e não a exclamação de Athena. Como o próprio Mu disse, Shiryu não ia sobreviver ao rompimento do turbilhão do equilíbrio das 2 exclamações de Athena. Porque foi isso mesmo, era um milagre tão grande aquelas 2 energias destrutivas maciças estarem ali equilibradas, que o golpe do Shiryu desestabilizou o equilíbrio perfeito e fez com que a energia explodisse ali mesmo na Casa de Virgem, soterrando todo mundo. De qualquer forma, o Shiryu pode se orgulhar de ter o grande feito de parar 2 exclamações de Athena de 6 Cavaleiros de Ouro. Seiya foi o primeiro a despertar a armadura divina entre os seus irmãos. Mas não é só isso que eu quero falar. Quero dizer que ele foi o primeiro e o único humano da série original a matar um deus completamente sozinho, ironicamente sendo Thanatos, o deus da morte. Nessa luta, vemos o auge do poder do bronze conseguindo superar o poder de uma divindade, e não só isso, o humilhando completamente, revidando todos os ataques e o ferindo facilmente. Outro grande feito do Ikki foi simplesmente perder os 6 sentidos e com isso despertar um poder insano que foi capaz de superar o Cosmo de Shaka, o homem mais próximo de Deus, afirmado na Enciclopédia Taizen como o Cavaleiro de Ouro com maior cosmo-energia de todos. Ikki não só perdeu 5 sentidos, como perdeu o 6º, ou seja, a sua mente, e não sei como, conseguiu manter um tipo de consciência através do 7º sentido, através do milagre. Isso não é feito pra qualquer um não, viu? Os Cavaleiros de Bronze, juntos vestindo suas armaduras divinas, conseguiram arranhar Hades e até destruir um pouco da sua Sapuri Suprema no mangá. Contudo, Seiya foi o único que conseguiu ferir Hades, um dos 3 grandes deuses sozinho, usando seus meteoros de Pégaso. E, infelizmente, ele acabou sendo derrotado no processo, levando a espada de Hades no coração. Mas não deixa de ser um baita feito ele golpear o deus do submundo dessa forma. Ikki derrotou completamente um juiz do inferno, e o curioso é que ele foi o único que derrotou um de fato. Kanon se sacrificou com Radamantes, e Yoga, apesar de ter dado a execução Aurora no Minos, ele continuou vivo, só sendo morto em definitivo por entrar na hiperdimensão, o espaço que só os deuses, ou quem tinha uma proteção, poderia percorrer. Ikki venceu Ayakos de Garuda em todos os sentidos, superou sua velocidade, suas técnicas, saindo da luta completamente pleno e ainda desafiando os outros 2 juízes do inferno. O menino tava brabo aqui, hein? Seiya superou a velocidade da luz, lembrando que esse feito ele não fez sozinho. Graças ao impulso dado por Yoga e Shiryu, Seiya foi o único humano comprovado no clássico a ultrapassar a velocidade da luz e destruir o suporte principal, libertando Athena. E pra finalizar, apesar de ter a ajuda de Athena, os 4 Bronze Boys, menos o Seiya, mataram o deus do submundo Hades, sendo a primeira e única morte de um dos 3 grandes deuses. O que vamos combinar, não é pouca coisa se puxarmos na memória que Hades e Athena vêm guerreando desde os tempos mitológicos, com muitas e muitas gerações de cavaleiros de Athena. E agora, os cavaleiros da geração do presente da obra conseguiram matar finalmente essa peste que vivia ameaçando toda a humanidade. E é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Aqui quem fala é o Sérgio Barros. Não esqueça de deixar aquele like gostoso, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição, seguir o meu canal secundário e também ver minhas camisetas na minha loja, o link também vai estar na descrição. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! Ah, e acesse esse vídeo que tá aparecendo também, vai!